A linha Galaxy Note evoluiu e agora virou Ultra. O Note 20 veio em duas versões como na geração passada, mas os dois modelos são bastante diferentes. O mais barato parece uma versão light de um top de linha, enquanto o Note 20 Ultra é o real flagship da Samsung para 2020. Será que temos uma evolução considerável comparado ao Note 10 Plus? É o que vamos conferir agora. O Note 20 Ultra segue o design com bordas finas e curvas da geração anterior. O furo da câmera de selfies está menor e o aparelho cresceu e ficou mais pesado. Diferente do mais barato, que tem traseira em plástico, o Ultra aposta na nova versão do Gorilla Glass chamada de Victus, que traz ainda mais resistência contra impactos e riscos. O bloco de câmeras está mais saltado e muito maior do que no Note 10 Plus, mas manteve a quantidade de câmeras de antes. O Note 20 Ultra tem acabamento fosco na cor cobre, enquanto as demais trazem finalização brilhante como no Note 10 Plus. A parte inferior do aparelho sofreu mudanças. O alto-falante e a S Pen agora ficam do lado esquerdo. Talvez essa alteração no design tenha favorecido o aumento de bateria sem deixar o celular mais espesso. Já a canetinha em si traz o mesmo design de antes, mas sofreu melhorias na usabilidade que falarei mais à frente. De resto, não há novidades. Temos a mesma certificação para resistência contra água, carregamento sem fio e tecnologias presentes em ambos. O Note 20 Ultra é mais resistente, porém o Note 10 Plus é mais compacto e leve. Iniciamos dando um ponto para cada aqui. O Galaxy Note 10 Plus veio com a primeira geração da tela Dynamic AMOLED da Samsung, e agora no Note 20 Ultra temos a segunda geração. O que mudou? O novo painel tem brilho muito mais forte, ângulo de visão mais amplo e cores ainda mais próximas da realidade. Porém, o maior destaque fica para os 120 Hz, para a maior fluidez das animações do sistema e jogos. A parte sonora também evoluiu, não tanto em potência, mas sim na qualidade do som que sai dos dois alto-falantes do Note 20 Ultra. O modelo antigo peca nos graves, porém agora temos áudio mais balanceado, que não serve apenas para vídeos, como também quebra o galho para ouvir músicas na falta de um fone de ouvido. E por falar em fone, temos o mesmo modelo da AKG em ambos. Então terá exatamente a mesma experiência com músicas nos dois. O Galaxy Note 20 Ultra leva a melhor em multimídia. O Note 10 Plus chegou ao mercado com o Android Pie e atualmente está atualizado com a versão 10 do robozinho com a One UI 2.5 rodando por cima. A mesma versão que estreou com o Note 20 Ultra. Você tem exatamente os mesmos recursos em ambos. A diferença fica para a S Pen do novo modelo, que tem latência menor e ajuda bastante ao desenhar ou fazer anotações. Cada aparelho será gratificado com 3 atualizações do Android. Com isso, o Note 20 Ultra sai em vantagem, pois chegará até o Android 13, enquanto o Note 10 Plus morrerá no Android 12. A boa notícia é que a Samsung não está limitando os recursos, e tudo que sai para o novo também chega posteriormente aos mais velhos. O Note 20 Ultra leva a melhor em software. Assim como antes tivemos duas versões do Galaxy Note, uma com Snapdragon e outra com Exynos, ambos vieram para o Brasil com o hardware da própria Samsung e temos um salto grande em poder bruto no novo modelo. Em benchmarks temos números maiores em qualquer tipo de teste e no Antutu chegamos a uma diferença de quase 50%. E no uso prático? Em nosso teste padronizado de multitarefas tivemos desempenho próximo, porém o Note 20 Ultra apresenta usabilidade mais agradável devido à tela de 120 Hz, o que possibilita ver as transições de tela e abertura de aplicativos e jogos a 120 fps. Em jogos também é possível tirar proveito disso com alguns games rodando a 120 fps. Infelizmente, ainda são poucos títulos compatíveis. Os demais que testamos entregam a mesma fluidez que no Note 10 Plus, mas notamos que o novo esquenta bem menos ao jogar por muito tempo. E temos assim mais um ponto para o Note 20 Ultra. A bateria cresceu de 4.300 para 4.500 mAh na tentativa de dar conta do aumento de tela e dos 120 Hz. Em nosso teste padronizado vimos o rendimento cair, mas temos que levar em consideração que ele vem no modo automático por padrão que muda a taxa de Hz de acordo com o conteúdo exibido. Notamos que ele passa mais tempo em 120 Hz do que deveria, então pode melhorar com atualizações para possibilitar um rendimento maior. Se você travar a tela nos mesmos 60 Hz que temos no Note 10 Plus, terá um pequeno ganho em autonomia. O destaque do Note 20 Ultra é que o tempo da recarga caiu para menos de 1 hora. É uma diferença pequena comparado ao antecessor, mas quanto menos tempo passar na tomada, melhor, não é mesmo? Temos assim um ponto para cada no quesito bateria. A câmera da linha Note saltou de 12 megapixels para 108 megapixels, mesmo sensor visto no S20 Ultra. Isso significa que temos uma qualidade muito superior no novo.
O Note 10 Plus venceu vários comparativos do tudo celular, inclusive contra o S20 Ultra. Mas a Samsung lançou diversas atualizações e agora vem dominando bem seu novo sensor. O Note 20 Ultra entrega qualidade similar em fotos tiradas de dia. Se você ampliar as fotos, notará que o que está distante apresenta maior nitidez. No geral, cores, balanço de branco e contraste são parecidos nos dois. À noite, o Note 20 Ultra se destaca mais. Ele entrega maior nitidez e sofre menos com ruídos. A câmera teleobjetiva teve o zoom óptico ampliado para 5 vezes e agora permite aproximar o que deseja fotografar em até 50 vezes. Com isso, você consegue tirar fotos do que está muito mais distante sem grande perda de qualidade. A Ultra Wide perdeu resolução, mas continua fazendo o mesmo bom trabalho de antes. Damos ponto em conjunto traseiro de câmeras para o Note 20 Ultra. Tivemos também um avanço em selfies? Podemos dizer que sim, mas aqui já é algo mais discreto. O Note 10 Plus manda bem em fotos de dia e à noite, porém o Note 20 Ultra se destaca por nitidez e claridade superior em locais mais escuros. Mas por outro lado apresenta mais ruídos, deixando a foto levemente granulada. Damos um ponto a cada em selfies. O Note 20 Ultra leva vantagem ao gravar vídeos em 8K. Ele fica limitado apenas a 24 fps, o que compromete a fluidez, porém captura mais detalhes. Quando filmando em 4K, temos qualidade similar nos dois. O foco é ágil e o sistema de estabilização funciona bem. Até mesmo a captura de áudio tem qualidade similar. Já a frontal se destaca mais no Ultra. E assim fechamos o quesito câmera com mais um ponto para o Note 20 Ultra. O Galaxy Note 10 Plus chegou ao mercado no final de 2019 por R$ 6.000, enquanto o seu sucessor veio ainda mais caro, saindo por R$ 8.000 no lançamento. O modelo antigo já apresentou forte queda de preço e atualmente custa metade do que a Samsung pede em seu mais recente lançamento. Ou seja, você pagará o dobro, mas não terá o dobro de celular. Com isso, o Galaxy Note 10 Plus acaba entregando um custo-benefício mais interessante agora próximo ao final de 2020. Encerramos o comparativo com o último ponto indo para o Note 10 Plus. Fica claro que o Galaxy Note 20 Ultra é a melhor escolha. Você tem um celular mais duro na queda, com tela superior e som mais equilibrado, melhor desempenho em jogos, sua bateria recarrega mais rápido e suas câmeras são um pouco melhores. O problema é ter que pagar muito mais caro por isso, mas seu preço vai cair com o tempo. Vale economizar e ir de Note 10 Plus? Bom, ele ainda é um dos melhores top de linha no mercado nacional e pode ser atrativo para alguns por ser mais compacto e leve. Também tem ótimas câmeras e sai bem mais barato. Agora a escolha está em suas mãos, mas é claro que podemos dar uma ajuda para conferir qual está com as melhores ofertas nesse momento. Basta clicar nos links que estão aí abaixo para economizar. Também estamos curiosos para saber se você acha que a evolução do Note 10 Plus para o Note 20 Ultra valem esse acréscimo de R$ 2.000. Comenta aí abaixo. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.